Olá, metalúrgico, olá, metalúrgica, boa tarde, trabalhador da ativa, trabalhador aposentado. Nós começamos mais uma live da quinta-feira do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Numa live de metalúrgicos, de trabalhadores, geralmente se aborda assunto relacionado ao mundo do trabalho. Mas o trabalhador é um cidadão. Tem filho na escola, utiliza o posto médico, depende do transporte coletivo, depende de segurança pública, portanto, assuntos de interesse da coletividade são também assuntos de interesse dos trabalhadores. E o assunto de hoje é muito mais que o assunto dos trabalhadores, é um assunto que interessa ao planeta inteiro, que é a vacina, a vacinação contra a pandemia do novo coronavírus, a doença chamada Covid-19. Bem, há muitos palpites sobre vacina, há muita desinformação, há muito negacionismo e isso gera confusão entre as pessoas. E nós precisamos tratar o assunto com a seriedade que o assunto requer e com a base científica sobre a qual atua a boa medicina. Portanto, hoje nós temos aqui uma médica, jovem médica, muito simpática, que ela é infectologista, a doutora Karime Grenze. Tudo bem com você, doutora? Tudo bem com você? Tudo certo. Doutora, a gente sabe muito bem o que é um cardiologista, que é um pediatra, um geriatra, etc. O que é exatamente um médico infectologista? Acho que a população agora está até mais habituada em ouvir esse nome, né? Porque com essa questão do Covid, todo mundo chamou infectologista, né? Então, assim, o infectologista, ele trata de infecções em geral, né? Exemplo, mais comuns, assim, né, da nossa atuação. Ambulatório de pacientes com HIV, hepatites virais. Quando tem alguém internado em algum hospital com alguma infecção, nós somos sempre chamados, a gente faz o controle de antibiótico do hospital, a gente faz o controle de infecção hospitalar, né? Tem outras frentes também, imunizações, doenças tropicais, malária, etc. e tal, mas no geral é isso. E agora, né, como tem aí uma pandemia com uma doença causada por um vírus, a gente foi bastante lembrado, né? E a nossa especialidade mais divulgada. Mas, de maneira geral e simples, é isso que o infectologista faz. Perfeito. A Covid é uma doença, então, de natureza infecciosa. E a infecção, em vez de ser por bactéria, é por vírus, é isso? Isso, exatamente. Tá. É uma infecção por vírus, né? Do que depende que usar antibiótico para a Covid não está indicado, né? Isso aí é uma grande questão que a gente vem lidando ultimamente. Ou seja, quando se trata de infecção por bactéria, você já tem, digamos, você entra na farmácia, tem lá uma bateria de antibióticos, né? Desde geração mais antiga, tem antibióticos cada vez mais potentes. Agora, com o vírus, depende de cada vírus, é isso? O vírus, tem alguns vírus que existem medicações, né, para tal, como, por exemplo, o citomegalovírus, que é uma medicação que chama ganciclovir. Mais comum aí, herpes, né, que se usa muito a ciclovir. Mas o Covid, infelizmente, até o momento, nós não temos nenhum antiviral, nenhuma medicação específica para o Covid, né, para o coronavírus. Perfeito. Então, como não há medicação, não há remédio milagreiro, nós temos que tomar duas atitudes. Primeiro, álcool gel, né? E limpar as mãos com regularidade. Também pode lavar, não é proibido lavar com água e sabão de coco, sabão de soda, de jeito nenhum. É eficaz tanto quanto álcool. Perfeito. Então, é a higienização das mãos e evitar o contato no rosto com as mãos sujas, né? Exatamente. Primeira coisa. E a segunda é usar máscara, né? Pode ser uma máscara de pano, deixa eu ver se a minha está por aqui, estava por aqui por cima. Ou pode ser, há muitos tipos de máscara já no mercado, máscara de R$ 4, R$ 5, então todos podem comprar, não tem essa desculpa de que não pode comprar. E o distanciamento social. E aí, doutor, eu queria que a senhora fizesse uma recomendação às famílias, por gentileza, que se criou um mito de que eu só pego o vírus de quem é estranho. Como se o vírus reconhecesse algum grau de parentesco. Né? Nesse fim de ano, muitas festas de Natal e Ano Novo, que todo mundo se abraçou, se beijou, a gente até compreende, porque faz parte da tradição cristã, e agora estamos vendo os leitos lotados, UTI lotadas,
é preciso ter o distanciamento também entre as famílias, não é isso? Entre as famílias. Aqui, Natal, Ano Novo, só com a minha bolha. Marido, filho, infelizmente foi assim, né? Sim. E se outros lares tivessem também se comportado dessa forma, não teria esse aumento tão grande de casos aí, como infelizmente era esperado, né? Após as comemorações do final de ano. Mas, além disso, né, a gente precisa entender que, nesse momento, você ir visitar a sua tia, que você não vê há 6 meses, aí não é o momento ainda, né? Você sair, infelizmente, para ir sim, ir shopping, não é o momento ainda, é sair ainda para o essencial, não visitar familiares, ficar mesmo dentro da sua bolha, porque acontece. As pessoas assintomáticas, eu não estou sentindo nada, vou lá visitar meu familiar, vou lá visitar o meu amigo. Então, assintomático numa fase pré-sintomática, que ainda vai apresentar sintomas dias ali adiante, mas está transmitindo sem sentir nada, é daí que dá esses grandes problemas aí que a gente, infelizmente, está vendo acontecer. Agora, infelizmente, a gente está em plena pandemia ainda, não podemos nos aglomerar, não é hora de visita, não é hora de festa, não é hora de nada disso. Distanciamento é muito importante, até porque a máscara, mesmo de pano, ela não é 100% eficaz, né? E a maneira como as pessoas também manipulam a máscara, você deve observar bem, né? Usar no queixo, nariz de fora, imagina, isso não é nem um pouco eficaz, não está te protegendo de nada, muito pelo contrário. Você está manipulando a máscara, tá? Levando a sua mão suja para aquela máscara que vai lá, tá em contato com o seu rosto, é completamente inadequado. Então, distanciamento social é importante também com a máscara. Se for necessário sair, não é para ficar batendo papo perto, não, é distância de 1,5 metro a 2, para o essencial, né? Tá. Perfeito, doutora. Agora, uma máscara de pano, ela deve ser lavada com que regularidade? A senhora tem essa indicação? Tem um padrão para isso? Olha, a máscara de pano, a gente recomenda que troque de 2 em 2 horas ou quando ela estiver úmida. Então, até dependendo da atividade que a pessoa exerce, dá até menos que isso, né? E então, você tem que, se você sai para trabalhar, enfim, passa o dia inteiro fora de casa, tem que levar várias máscaras, né? Para ir trocando ao longo do dia. Perfeito. Doutora Karime, nossa convidada de hoje na live dos Metalúrgicos Guarulhos Região, né? Quem fala aqui, esqueci de dizer no começo, sou eu, João Franzin, jornalista do sindicato, que apresenta aqui as lives, em regra sou eu, e nós estamos falando hoje da Covid e vamos falar agora da vacina. Doutora, domingo agora último, o governador João Dória, junto com o secretário Dimas e outras pessoas, eles lançaram, digamos, a vacina aprovada pela Anvisa. A Anvisa aprovou, se não me engano, 2 vacinas pela manhã, e à tarde o Dória, que é muito ligeiro, muito ambicioso, já está no direito dele, ele é político, já vacinou até uma moça, que é uma enfermeira, 52 anos, se não me engano, ela tem de idade. Então, eu queria saber da senhora o seguinte: a vacina é eficaz? A vacina é eficaz, né? Quando a gente fala de eficácia em vacina, a gente fala de porcentagem, né? Então, teve até um grande embate, no primeiro momento 78%, no segundo momento 50%, mas que baixo, enfim. Não é uma eficácia baixa, é uma eficácia suficiente, tanto é que a Anvisa aprovou, né? Uma vacina para ser aprovada pela Anvisa, nesse momento em caráter emergencial, não é o registro definitivo da vacina, né? Teria que ser acima de 50% para ser considerada eficaz, e falando da Coronavac, né, ela alcançou isso. Mas, poxa, né, as vacinas de fora, da Pfizer, 95% e tal, a gente tem várias coisas para conversar a respeito da Coronavac, para se entender o quão é importante essa eficácia de 50,4% dela, o quanto vale a pena, sim, se vacinar, o quanto é importante se vacinar. Eu vou falar mais da Coronavac, né? Porque a de Oxford, né, da AstraZeneca, que vai ser produzida pelo Fiocruz, a gente ainda não tem, infelizmente, em território nacional, mas se quiser a gente até conversa sobre ela também. O que quer dizer essa eficácia de 50,4% da Coronavac? Se você entrar em contato com o vírus, há 50% de chance, 50,4% de chance de você não ser infectado, correto? Então, há
né, 50,6% de você ser infectado. Porém, essa vacina, no estudo, ela demonstrou que dessas pessoas infectadas, 78% tiveram um quadro extremamente leve, né? Isso é muito bom. E o mais importante, né, embora o número a de se convir, que é um número pequeno, né, mas provavelmente vai se refletir sim na vida real, né, quando todo mundo for vacinado, ninguém foi hospitalizado. Isso é muito importante, porque isso impacta diretamente na mortalidade, né? Isso impacta diretamente no serviço de saúde. A gente está vendo o que está acontecendo em Manaus, essa desgraça total, né? Então, se você tem uma vacina que, se você contrai o coronavírus, você tem um quadro leve, você não é hospitalizado, isso é muito maravilhoso, né? Os nossos vulneráveis, que seriam os idosos, né, que são aí 75% dos óbitos, né, relacionados ao Covid, seria da população idosa, eles estariam protegidíssimos, né, recebendo imunizante, levando em conta que eles vão ter quadros leves. Aí sim, de fato, a Covid-19 vai ser uma gripezinha, né, entre aspas, aí para a nossa população idosa. Então, isso impacta de forma extremamente importante, né? E outras coisas também a se observar é que, por exemplo, na Indonésia, a Coronavac mostrou uma eficácia de 91%. É bem diferente da gente aqui. Por quê? Porque os testes da Coronavac aqui no Brasil foram feitos exclusivamente com profissionais de saúde, né? O que isso significa? Além dos profissionais de saúde de linha de frente estarem em contato com o vírus diariamente, isso não acontece com a população geral, né? A pessoa está lá praticamente 100% em contato com o vírus, as cargas virais que os profissionais foram submetidos também são enormes. Isso impacta diretamente, né, na infectividade do vírus, na severidade da doença. Então, o que eu quero dizer com isso? A Coronavac aqui, ela passou por uma prova de fogo intensa. Então, muito provavelmente, quando essa vacina for para a população geral, a eficácia dela tende a subir, né? Eu pergunto para Karime Grenzi. Doutora Karime, a senhora recomendaria ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, caso você os tenha, tomar a Coronavac? Com certeza, recomendo. Já, inclusive, expliquei ao meu pai que, né, infelizmente, assim, tem muita influência, né, de fake news de redes sociais. A minha avó, ela vai fazer 80 anos agora em março, né? A gente conseguiu preservá-la até agora. Eles vão tomar a Coronavac. A gente está ansioso para que essa vacina esteja à disposição. Infelizmente, eu ainda não fui imunizada, embora seja profissional de saúde, né? Porque disponibilizaram poucas vacinas, infelizmente, né? A gente está acompanhando aí a questão das vacinas aí pela mídia. Eu, profissional de saúde, ainda não fui imunizada e não vejo a hora de ser. Doutora Karime Grenzi, médica infectologista, fala hoje na live do Metalúrgico Guarulhos Região. Estamos falando da Covid e, sobretudo, da vacina. Nós estamos numa época, como jornalista, vivencio isso cotidianamente, como médico tem a sua rotina, tem lá o seu cotidiano e as suas intercorrências. Uma das intercorrências do jornalismo é o que se chama hoje de fake news. Fake news é um nome bonito que se dá para mentira, né? Sim. Então, circulam muitas informações, muitas versões, brota do chão, você nem sabe de onde que vem aquilo e, de repente, está nas redes sociais e as pessoas já comentando e tem um efeito multiplicador, etc, etc. Por exemplo, teve um período em que se falou que tem uma reação, né? Eu tomei vacina contra tétano, vacina contra poliomielite, a minha geração, sarampo, negócio de tosse comprida, coqueluche, né? Tinha tudo isso, tomava vacina, nós nunca perguntamos lá, meu pai nunca perguntou se era chinesa, se era americana, se era argentina, se era italiana, tinha que tomar vacina, pegava a cadernetinha, lá levava o filho tomar vacina, né? Uma era gotinha, outra era uma picadinha, outra era uma injeção, aí variava. E as reações eram raras, às vezes dava um pouquinho de febre na criança, raramente infeccionar, que às vezes moleque mesmo, vamos saber como é moleque, põe a mão suja aqui e infecciona. Então, eu queria saber, com relação à Coronavac, qual é o grau de reação que ela provoca e se chega a ser alguma coisa preocupante. Bom, os dados que se tem, a vacina, ela, quando dá algum efeito adverso, é muito leve, né? O que é leve? É dor local, né? No local lá da picada.
dorzinha de cabeça, mas isso dura de 24 a 48 horas, e isso, como você bem disse, é completamente esperado, né? A Coronavac, entre as outras vacinas, ela é a que tem os efeitos adversos, aliás, efeitos de reação, entre aspas, né, da vacina, locais, bem leves. Os colegas aí que já tomaram, assim, sentiram nada, né? Então, realmente, ela tem bem menos efeitos colaterais aí, e quando tem, geralmente reações locais mesmo, que super tranquilo de lidar, né? Não teve nenhuma reação alérgica, né, como da Pfizer teve, até porque são outras tecnologias, né, enfim, mas ela é uma vacina extremamente segura. Eu creio que seja a mais segura aí do rol de vacinas que está se usando no momento. Perfeito. Doutora, toda doença ela é precedida de sinais, né? Então, a gente, quando vai ficar com gripe, o organismo sempre avisa, a gente não presta atenção, né? É mais ou menos assim, não, puxa vida, só foi uma tossinha, eu não me preocupei, aí peguei uma gripe, sei lá, digamos assim. E se uma enxaqueca, eu tenho enxaqueca, né? Então, assim, dependendo do cheiro que eu senti, eu já sei que eu vou sentir enxaqueca, porque no meu caso agride meu olfato, né? E aí tem outros desdobramentos. Quais são os sinais, não para dar paranoia em ninguém, né? Não é o nosso papel aqui. Quais são os sinais, 4 sinais ou 3 sinais que podem indicar a contaminação pelo coronavírus para um cidadão metalúrgico, um comerciário, um bancário, uma dona de casa, um aposentado? Quais são os sinais mais reconhecíveis? Olha, o problema do coronavírus é que ele pode dar uma gama de sintomas que é muito variável. Então, assim, hoje, em pandemia, uma dor de cabeça, você já fica esperto. Dor de garganta, tosse, assim, qualquer coisa, né? Geralmente não vem isolado o sintoma, né? Por exemplo, você com a sua dor de cabeça, você já conhece bastante sua enxaqueca, né? Mas concorda comigo que se você tá lá com a dor de cabeça, mas o nariz já começa a ficar esquisito, a garganta raspando, você já vai, opa, não é minha enxaqueca. Sim. Então, o coronavírus também dá diarreia, né? O coronavírus, ele é uma doença que... Então, assim, tem que ficar... Vamos lá falar dos mais comuns, tá? Dor de cabeça, coriza, dor de garganta, muito indicativo, perda de olfato, perda de paladar, diarreia, tosse. Creio que esses, assim, sejam, né, da gama de sintomas que ele pode apresentar, sejam os mais comuns, assim, mais facilmente detectáveis. O grande problema, sabe, é que é o que você falou, as pessoas, tá leve, não é nada não, e vai. Infelizmente, tem que até mesmo sintoma leve, você, né, uma dorzinha de cabeça, bobeirinha, você já evita contato com outras pessoas, até ver se surge mais algum sintoma, enfim, porque até infecções assintomáticas existem, né? Então, realmente tem que ficar atento. Perfeito. Doutora Karime Grenzi, eu esqueci de falar aqui no começo, médica formada há 9 anos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fez residência médica em infectologia na Universidade UFRJ, pós-graduada em controle de infecção hospitalar pelo Centro de Estudos do Hospital Albert Einstein e atualmente atua no Centro de Testagem e Aconselhamento de Guarulhos. O que é o Centro de Testagem e Aconselhamento de Guarulhos, doutora? O Centro de Testagem e Aconselhamento de DST/AIDS é o seguinte: a gente faz lá testagens para doenças sexualmente transmissíveis, né, hepatites virais. Então, eu nunca fiz teste para HIV, para hepatite. É só chegar lá, faz os testes rápidos na hora de sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, e tem o resultado na hora, né? E lá também a gente faz o tratamento dos pacientes com HIV e hepatites virais, né? Faz acompanhamento, o tratamento desses pacientes. Interessante. Lá na Rua Piracicaba, 114, no Gopouva. No Gopouva, região razoavelmente central de Guarulhos, todo mundo sabe onde fica o Gopouva em Guarulhos. Então, vocês fazem ali, nesse centro, o teste do HIV, o acompanhamento da pessoa infectada pelo vírus, né? Exatamente. HIV, hepatite B, hepatite C, o resultado sai na hora, é isso? Na hora, os E é testes de rápidos graça? estão na hora. De graça. De graça. SUS. Bendito Sistema Único de Saúde, o SUS, hein? Exatamente. Ai, de nós não fosse o SUS.
Ah, de nós, como fosse SUS. Doutora, aqui já nos manda um abraço a Júlia Araújo. Obrigado, Júlia. A Ângela Rossi pergunta: quem tem DPOC pode tomar vacina? A senhora responde. E a Rita Casara, que é jornalista, excelente entrevista, questões importantíssimas, informações fundamentais. Parabéns, Franzinho e doutora Karime. Obrigado, Rita. Obrigado, Ângela. Obrigado, Júlia. Tem mais pessoas nos acompanhando. Daqui a pouco eu falo. O que é DPOC? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, na verdade, é um quadro que é secundário a diversas doenças. Por exemplo, tabagismo, né? Então, quem fuma chega um determinado momento que desenvolve essa doença pulmonar obstrutiva crônica, alguns casos de asma. Conclusão, sim, deve tomar vacina. A Coronavac, ela é de vírus inativado, né? Então, o que quer dizer isso? Ela é incapaz de causar doença, certo? Não tem problema se alguma pessoa, por exemplo, com HIV, transplantado renal, que tem que tomar muitos imunossupressores para não desenvolver nenhum problema com relação ao seu órgão transplantado, para não ter nenhuma rejeição do órgão, então eles têm imunidade muito baixa por conta disso, né, pelo uso de imunossupressores. Eles também podem se vacinar com a Coronavac, né? Com a de Oxford também, né? Eles não têm, as duas vacinas, elas não têm potencial de causar doença. Então, paciente DPOC pode tomar vacina. A Coronavac, no momento, ela vai ser contraindicada às gestantes, porque é natural, né? Todo estudo que envolve, seja medicação, seja vacina, nunca começa por gestante, então gestante não fez parte do estudo. Mais à frente, muito provavelmente ela vai ser liberada para gestante, assim como o vírus da gripe, por exemplo, né? Que também é de vírus inativado e gestante toma tranquilamente, né? Nesse primeiro momento, diz que lactantes, né? Pessoas que amamentam também não poderiam tomar. Isso também, acho que muito provavelmente daqui a pouco vai ser liberado. Inclusive, algumas lactantes, quando tem liberação médica, estão sendo vacinadas, porque, como eu disse, não causa doença, é muito seguro. E não teria nenhuma outra contraindicação, tá? Porque é uma vacina de vírus inativado, essa vacina ela não tem o potencial de causar doença. Então, isso que é o bom também, né? Ela é uma vacina que vai poder usada amplamente aí para doentes crônicos. Perfeito. Doutora Karime Grenze, eu tomo a vacina hoje, vamos supor, eu vou 8 da manhã no Emílio Ribas, que é aqui perto, não estou perto do Emílio Ribas, e vou lá tomar vacina. Em quanto tempo ela produz efeitos? Ou varia de pessoa para pessoa? Então, é importante isso é muito importante frisar. Coronavac são 2 doses. Se você tomou a primeira, vida normal, com máscara, distanciamento social, todos os cuidados que você pode contrair, você não está com a eficácia aí dela de 50,4%. Né? Porque esse teste, essa eficácia são com 2 doses, certo? Então, depois de 21 dias, que é o intervalo que o governo está usando, né, da vacina, para a segunda dose. Segunda dose, geralmente de 3 a 4 semanas depois, tá? Não se tem consenso ainda, mas geralmente em 3 e 4 semanas depois você estaria protegido. Mas, vamos lá, Coronavac, eficácia de 50,4%. Mesmo a da Pfizer lá, que são 95%, você ainda tem 5% da chance, por exemplo, com a vacina da Pfizer, que tem uma eficácia maior, da vacina não funcionar para você, certo? O que eu quero dizer com isso? Os cuidados devem continuar, principalmente nesse momento da pandemia. A gente ainda tem a imunidade de rebanho na população. O que é isso? É quando você vacina 70% da população e mesmo os não vacinados se tornam protegidos, porque o vírus não circula. Entendi. Então, mesmo a gente tomando as 2 doses da Coronavac, mesmo passando aí de 3 a 4 semanas, a gente tem que se conscientizar que ainda, neste momento de pandemia, nessa quantidade de vacinas que, infelizmente, são pouquíssimas ainda que o Brasil tem, uma porcentagem ainda praticamente zero aí da população vacinada, nós temos que manter os mesmos cuidados que nós estamos tendo que ter agora. Eu sei que isso pode soar um pouco desanimador, né? Mas, por enquanto, é isso, né, que nós temos e com perspectiva de melhorar, porque se a gente não vacinar, a gente não vai alcançar a imunidade de rebanho.
E aí o vírus não vai parar de circular. E mesmo falando assim da produção individual, não de imunidade de rebanho, né? Pelo menos você com a vacinação, né, 2 doses e tal, os estudos mostram que não há hospitalização, não há caso grave. Isso é muito bom, né? Então, é isso, assim, os cuidados permanecem. Por mais desanimador que pareça, mas é a realidade. Doutora, eu já fui hospitalizado várias vezes, já tive doença grave, etc. Tem um histórico encrencado aqui, mas estou vivo para contar a história. As pessoas não têm ideia, quem nunca ficou numa UTI, eu já fiquei 2 vezes, não tem ideia do inferno que é uma UTI. Tá? Não tem ideia do que você vão te furando as veias, depois as veias vão ficando fraquinhas, não fura mais, e tem que enfiar um negócio aqui no teu pescoço aqui para você receber medicação por aqui. Isso não é nada perto de uma pessoa entubada. Eu queria que a senhora descrevesse, por gentileza, não quero aterrorizar ninguém, qual é a condição de um ser humano entubado após a contaminação pelo coronavírus. Ok, bom, a intubação é o seguinte, quando a pessoa ela não é capaz mais de oxigenar por respiração espontânea adequadamente e não é capaz, né, de ter o oxigênio adequado no seu corpo para realizar todas as funções que o corpo da gente precisa com oxigênio, aí a gente precisa entubar o paciente, certo? Então, é um caninho assim, né, que entra lá na garganta, esse procedimento é feito com sedação, né, e aí você não tem mais autonomia nenhuma sobre o seu respirar, né, você fica lá sedado e com o pulmão sendo inflado pelo aparelho. Ah, mas está sedado, não estou sentindo nada. Então, quando você vai tentar tirar o paciente do respirador, você faz o que a gente chama de despertar diário, né? E aí o paciente fica com aquele incômodo, né? Porque tem que despertar, tá lá com o tubo, tem esse desconforto todo. Quando você está 7 dias entubado, você precisa tirar o caninho e abrir aqui, ó, a garganta, né? Para você colocar uma traqueostomia, porque você não pode deixar a pessoa entubada mais 7 dias pela boca, porque aumenta a chance de pneumonia, né? E diversas outras complicações. E aí depois, quando você tira esse caninho, demora a fechar. Às vezes você não fecha direito, você fica com alguma sequela de fala, você fica com alguma sequela respiratória. Enfim, são coisas que a gente realmente precisa fazer para o paciente para ele não morrer, certo? Sim, e não é nada confortável a recuperação depois. E não é só isso, né? Não é só a questão de ficar entubado. Você perde massa muscular, então você tem que reaprender a andar depois, se você ficar muito tempo acamado no hospital. Você, dentro do hospital, é inerente à internação, você corre riscos de contrair infecção, né? E às vezes, infecção com bactérias multiresistentes. Então, quando você está internado, você corre outros riscos fora da doença, por conta da doença que você está internado. Isso que eu quero dizer. Então, às vezes, você, né, acaba podendo falecer por outras causas. Por mais que tente fazer de tudo para que não aconteça, mas quanto mais tempo a pessoa fica internada, mais a chance de, infelizmente, apresentar alguma complicação decorrente dessa internação, né? O mais triste, com relação ao Covid, é que tudo isso é feito de uma forma muito distante da família. Né? Então, é tudo amplificado 1000 vezes por conta disso. Porque, assim, quando o paciente para ser entubado com Covid, né, ele já tentou ser ventilado de outras formas não invasivas, né? Então, ele está consciente. Você está vendo que não está adiantando. Então, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que infartou, digamos assim, né? Vamos lá, infartou, ficou inconsciente, não está conseguindo respirar, você tem que entubar, você não tem essa conversa. O paciente está consciente a todo momento, está longe da família, a família está aflita. Aí o médico chega para esse paciente e fala, olha, tudo que a gente fez até o momento não surtiu efeito, nós vamos ter que entubá-lo. Você tem esse diálogo com o paciente. E o paciente, o que ele pede? Primeira coisa, posso me despedir da minha família? É horrível, porque ele não sabe se ele vai voltar. Então, tudo isso, que já é muito complicado e muito triste, é amplificado por toda essa questão do paciente estar sozinho, porque não tem como o familiar ficar acompanhando. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado para não passar, né? Por isso, ninguém da nossa família.
Perfeito. Doutora, obrigado por ter dado esse relato verdadeiro, né? Porque eu já fiquei hospitalizado, muitas pessoas conhecidas minhas também. Minha mãe passou por uns perrengues agora no fim do ano, tudo, né? Infelizmente não sobreviveu, porque já estava com a idade bastante avançada, mas a gente podia ficar lá segurando na mão dela, entendeu? Uhum. A minha família, que é muito religiosa, ia lá rezar, né? As minhas irmãs davam as mãos lá, rezavam, tudo. Então, tudo isso cria um conforto para o paciente. No caso do paciente infectado pela Covid, nem ele tem esse conforto de ter a mão ali amiga, o calor da mão do irmão, do pai, da mãe, e não tem também, a família também não tem essa possibilidade de contato. Eu quero botar a mão na testa da minha mãe aqui, rezar uma Ave Maria para ela, nem isso eu vou poder fazer, não é? Então, nós temos que Exatamente. tomar muito cuidado para evitar a contaminação. Olha, rapidamente, que nós já estamos estourando o tempo aqui, o Elenildo Queiroz, o Nildo, que é vice-presidente do Conselho Municipal da Saúde e ACIPEiro, ele comenta, diante de tantas fake news responsáveis, é muito importante reforçar os devidos cuidados e a importância das vacinas contra o Covid. Pena que alguns milhares caiam no conto do vigário, do vigarista do palácio, que a todo custo ironiza o saber. Saúde Pública, parabéns pela entrevista. A Júlia Araújo nos diz, entrevista muito esclarecedora, parabéns. É assim mesmo, né? Eu tenho um ponto de vista sobre a imprensa, acho que a imprensa gosta muito da notícia ruim, mas está na Constituição, são 3 artigos só que regulam a comunicação social. Já diz, é comunicação social, portanto tem uma responsabilidade social. E nós temos que trabalhar com a ideia da informação construtiva, da informação que oriente as pessoas, não leve desespero e desorganização, ódio entre as pessoas, né? Entre irmãos, Sim. primos, familiares, né? Esse ambiente de ódio, nós temos que combater as condições. Agora, doutora, por fim, tem muito metalúrgico que tem filho que quer em idade escolar, tem metalúrgico que é estudante, ele faz na escola técnica ali do lado do sindicato, ou a irmã dele, ele tem sobrinho, etc. A senhora vê condições de retorno às aulas ou a senhora acha que hoje seria uma imprudência a retomada da aula presencial? Você tem uma opinião sobre isso? Olha, eu tenho. São dois aspectos, né? Primeiro de tudo, nós temos sim que lembrar, né, que as nossas crianças foram as que mais sofreram com essa pandemia, certo? Ainda mais crianças assim, em pleno desenvolvimento, em idade escolar, de brincar, enfim, essa socialização com outras crianças está fazendo muita falta. Eu tenho um filho de 4 anos, né? E aqui em casa a gente sofre muito com isso, né? Porque a gente realmente levou tudo muito a sério, né? Obviamente aqui com relação a essa restrição de distanciamento social. Então é importante. Chegou um momento que assim já faz um ano que essas crianças, não vai fazer um ano que estão fora da escola, estão sem convívio social. É importante que elas estejam de volta. As pessoas estão trabalhando, não tem com quem deixar seus filhos, essas crianças acabam correndo o risco de serem molestadas, enfim, tantas coisas que podem acontecer com cuidar de vizinho e tal e coisa. A escola protege, a escola ela desenvolve, né? A escola, mas nós temos também que ver se essa escola tem condições de receber essas crianças, né? Então, a gente não está no momento da pandemia tranquilo, de forma alguma, a gente está aí com um pico terrível. Em contrapartida, a gente precisa dessas crianças de volta para a escola, né? O ideal seria que os profissionais da educação fossem vacinados. A gente sabe que nem os profissionais de saúde, nesse momento, estão sendo plenamente imunizados, né? Se for voltar às aulas, como o governo estadual, né, quer, tem que ver se a escola tem condição de receber, tem onde lavar a mão, tem como manter distanciamento entre as crianças, tem que deixar as crianças de máscara. Eu digo assim crianças porque é mais difícil você controlar as crianças, né? Já do colégio, né, faculdade, as pessoas conseguem, né, se manter distantes, enfim, deveriam pelo menos. Mas é sempre assim, vendo individualizar, entendeu? Quem que cuida dessa criança depois em casa? É algum idoso? Os estudos mostram que criança transmite menos. Transmite menos, sim. Não é o grande problema dessa pandemia, não é a transmissibilidade entre as crianças de forma alguma. Muito pelo contrário. Os adultos infectam as crianças, geralmente dentro de casa, né? Do que se vê em estudos feitos em outros países. Mas eu acho que assim, é muito fácil falar, estudos dizem, mas tem que individualizar. Quem que cuida dessa criança quando não está na escola? É a avó? Baixa a possibilidade de transmitir para a avó, mas ela existe.
como que essa escola vai receber a criança. Tem como ter distanciamento, vai ter rodízio, tem quem instrua essa criança a lavar a mão, a colocar máscara. Então, assim, tem que ver tudo isso direitinho, ver se a escola tem realmente condições e quem cuida dessa criança fora da escola. As crianças precisam voltar para a escola, mas tem que ter condições para isso. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da live da quinta-feira do Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos da Região. Quem nos acompanha agora, eu sou João Franzin, jornalista do sindicato, e quem está conversando com a gente é uma médica infectologista, a doutora Karime Grenzi, que inclusive tem um filho de 4 anos. É menino ou menina? É menina, eu tenho de 4 anos e um de 1 ano e meio. São 2 meninos. São 2 meninos. Bom, então, saúde aos seus filhos, saúde à senhora também. Amém, doutora, então, obrigado. Quero agradecer muitíssimo a sua participação, dizer que foi um conteúdo extraordinariamente didático, que a gente tem que falar com pessoas que têm conhecimento e não palpite, porque a pessoa que tem conhecimento, ela responde por aquilo que fala. Aliás, o médico assina por aquilo que fala, ele põe lá o CRM dele, o carimbinho e assina. E ai dele, se ele cometer um erro médico, ele responde por isso. Então, o que a doutora Karime falou aqui, tudo que ela falou, certamente ela assinaria embaixo, porque tem a responsabilidade de falar. Quero crer que tenhamos feito aqui 30 e poucos minutos de uma live esclarecedora e vamos procurar repercutir ao máximo. Quero parabenizar a doutora Karime pela escolha da medicina, que é uma profissão muito nobre, né? Eu tenho muitos amigos médicos e sei da dedicação que eles têm à medicina e à saúde de si, à saúde do próximo. Também te parabenizar por esse trabalho nesse centro de Guarulhos, onde se faz uma bateria de exames na área de infectologia de graça e com resultado no dia, não precisa esperar uma semana. Minutos. Uma ocasião, minha filha apareceu uma doença esquisita e eu esperei 15 dias o resultado, eu não dormi durante 15 dias. Então, como é importante ter a rapidez do resultado do exame. Parabéns, doutora, muitíssimo obrigado. E quem sabe daqui uns 3 meses a gente volta a conversar já com a vacinação ampla e em condições mais favoráveis para os brasileiros. Obrigado, doutora. Obrigada, agradeço muito a oportunidade, parabenizo a vocês pela sua preocupação, né, nesse momento em dar informação. E eu faço um apelo, né? Eu sei que assim vai ter muita gente, ainda mais assim idosos, né? Que enfim, às vezes se confundem com tantos tipos de informação. Mas vocês que agora, né, falando dessas primeiras etapas de imunização pelas quais o Brasil vai passar, que se volta mais aos idosos, vacinem os idosos, é uma vacina segura. Convença-os com muito carinho, com muito amor, como eles merecem, e muita paciência. Agora, sim, a vacina já está aprovada, a parte mais árdua vai ser vacinar. Então, vamos lutar por esse convencimento, informação, e eu estou aqui à disposição para quando vocês precisarem. Coronavírus, assim, é tanta coisa para falar, dá vontade de nem desligar. Mas agradeço a oportunidade, tá? E protejam-se. Vamos continuar nos protegendo. Doutora, muito obrigado. Obrigado a todos os médicos brasileiros, a todos os enfermeiros brasileiros, a todos os técnicos de saúde, auxiliares de saúde. Às vezes você está num quarto hospitalizado ainda, eu tenho um convênio médico, ainda tenho essa oportunidade. Passa uma tiazinha lá de manhãzinha, limpa o chão, vai limpar o banheiro, etc. Todos eles ajudam na saúde da população. Então, muito obrigado a todos. Doutora, até a próxima. Até a próxima.